Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, dificilmente alguém discordaria da importância de se conhecer. Quem fizesse isso estaria negando a própria tradição ocidental, que ali, pelo menos desde a Grécia, com seu conhece-te a ti mesmo, valoriza esse autoconhecimento como parte indispensável do desenvolvimento individual. Só que conhecer a si mesmo não é algo lá muito simples. Todos nós temos a intuição de que o nosso eu verdadeiro é algo muito mais íntimo do que nós podemos perceber no primeiro momento. E temos a intuição de que para conhecê-lo nós necessitaríamos de um mergulho mais profundo nas entranhas da nossa alma e só assim nós poderíamos desvendá-lo. E não é por acaso que as pessoas costumam fugir desse processo. Inclusive, quando eu proponho as minhas orientações, eu sempre falo para aqueles que estão nesse trabalho comigo que nós vamos fazer um processo de autoconhecimento. E eu percebo que muitas vezes as pessoas ficam resistentes a essa proposta, né? Elas não falam assim que não, mas eu percebo uma certa resistência e até um medo, porque é como se elas percebessem assim intuitivamente que esse vai ser um caminho difícil, que vai ser um caminho doloroso. Então elas preferem não pensar muito sobre isso, começam a falar de outras coisas, de superficialidades, e tentam resistir a essa entrada, né? Esse processo que se propõe a levar a pessoa a se conhecer. E eu vou falar, eu entendo isso, e até concordo, porque de fato a pessoa não está totalmente errada quando ela tem um certo temor. Por quê? Conhecer a si mesmo, em alguns momentos, pode ser assustador e até perigoso, tá? Por quê? O nosso mundo interior é um mundo, além de gigantesco, né? É um universo terrível, local de muitos fantasmas e demônios, como eu gosto de dizer, porque há muita coisa ali dentro que nós não percebemos no nosso cotidiano, que nós não detectamos e que estão lá. E que só se manifesta assim de vez em quando e de maneira normalmente disfarçada por símbolos e outras questões. Então sim, um pouco assustador você falar que vai fazer esse processo de autoconhecimento, que vai propor isso e nós vamos trabalhar nesse sentido. E quando a gente se depara com as coisas internas, né, com algumas realidades internas nossas, muitas vezes nós podemos até ter surpresas desagradáveis e algumas vezes surpresas frustrantes, porque é muito provável que o que nós encontramos lá não seja exatamente o que nós esperaríamos encontrar. Bom, só que, apesar disso, eu sempre digo que conhecer-se não precisa necessariamente depender desde o início de uma atitude radical e violenta de mergulhar para dentro de si mesmo. Calma. Mesmo que a gente se proponha isso, a se conhecer melhor e até profundamente, nós não precisamos começar já mergulhando dentro da nossa alma, se deparando com todos esses fantasmas e demônios. Pelo contrário, o que eu sempre proponho é o seguinte: comecemos de uma forma muito mais superficial. Vamos identificar quais são as nossas características. Vamos perceber aquilo que é mais exterior antes de tudo. E a partir disso, a partir desse entendimento do que é mais exterior, daquilo que tem a ver mais com a nossa manifestação externa, a partir daí a gente vai devagarzinho desvelando na direção da nossa interioridade. Mas nós não precisamos começar desde o princípio já radicalmente nos aprofundando dentro de nós mesmos. A verdade é que começar esse processo de autoconhecimento pelo exterior não é nenhum absurdo. Por que não? Porque a forma como nós interagimos com o mundo
que é essa parte exterior, ela não é algo isolado, algo fora de nós. Ela é simplesmente algo que começa no nosso íntimo. Então a gente pode dizer que esse comportamento exterior, ele é, no mínimo, influenciado pelo nosso ser mais interior. Então, o nosso comportamento, os nossos atos constantes, né, cotidianos e costumeiros, a nossa forma costumeira de agir no mundo, talvez elas realmente não definam quem nós somos, mas elas, no mínimo, são indícios e sinais de quem nós somos mais interiormente. O que eu quero dizer é que as nossas tendências caracterológicas, as nossas necessidades energéticas, veja, é tudo aquilo que a gente vai vendo aqui exteriormente. Até os nossos gostos pessoais, eles de alguma maneira eles vão refletir algo do que nós somos intimamente. Não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Nós não somos alguém dentro de nós e alguém completamente diferente fora de nós, a não ser que tenhamos algum tipo de distúrbio. Mas se não, nós somos, assim, não exatamente, não somos nos nossos comportamentos exatamente o reflexo do que nós somos dentro, mas já somos alguma coisa que reflete isso. Damos sinais e indícios disso. Então, se nós queremos começar a entender um pouco mais nosso eu profundo, eu estou fazendo aqui um sentido de autoanálise, tá? Não só analisar o outro, analisar a si mesmo. Nós devemos, antes de tudo, olhar para as nossas atitudes cotidianas, olhar para as nossas necessidades do dia a dia, entender como nós funcionamos até mecanicamente, para ver nisso reflexos, sinais do que nós somos mais interiormente e aí irmos, né, nesse caminho em busca do conhecimento cada vez mais interior. Então a gente começa pelo comportamento, depois pode vir pelos afetos, depois pode vir para as questões mais psíquicas, e assim a gente vai entrando devagarzinho até chegar onde a gente consiga chegar. É assim que eu entendo que deve ser um processo sadio de autoconhecimento. Aí, por exemplo, quando a gente fala do behaviorismo, né? O behaviorismo, na verdade, se você considerá-lo como um sistema único de compreensão do ser humano e como aquele que vai encontrar as respostas para a psicologia humana, realmente, eu acho que ele é muito limitado, né? Porque eu acho que o behaviorismo ele vai falhar ao definir um homem pelo seu comportamento. Só que, de certa maneira, ele pode ser útil também. Por quê? O behaviorismo direciona a nossa observação não para um eu recôndito, né? Como é o nosso eu, não para um eu fugidio, mas para a sua manifestação exterior, para a sua manifestação mecânica externa, que é o seu agir no mundo. Bom, se você faz isso como para definir o homem, eu acho muito equivocado, mas se você faz isso como um princípio para entender o homem, eu acho ótimo. Então, nós podemos aceitar a metodologia behaviorista não como delimitadora do ser humano, mas como iniciadora da compreensão sobre o ser humano. E aí, aos poucos, nós podemos nos aproximar daquilo que o ser humano é mais profundamente. Por isso eu sempre afirmo uma coisa, gente. Eu sempre afirmo que o processo de autoconhecimento não precisa ser aterrorizante, não precisa ser doloroso, não precisa ser difícil, desde que seja respeitada nesse processo uma certa gradatividade. O que eu quero dizer é que no processo de autoconhecimento há uma sequência que nós deveríamos respeitar, que eu considero mais sadia, para tornar esse processo mais fácil, mais eficiente, menos conflitivo e até menos traumático. E o mais saudável, vou repetir, é iniciar esse processo desde fora, compreendendo que antes de tudo, o que o nosso corpo exige, que é a nossa parte mais exterior, né?
E aí, a partir disso, entendendo progressivamente cada camada nossa, até a gente ir aprofundando cada vez mais, para ir até nós chegarmos num eu mais profundo, que aí sim nós vamos poder dizer que realmente nós nos conhecemos. Claro que se eu olho apenas o exterior, eu não me conheço. Mas se eu começo por aí e vou descendo, vou descendo, vou descendo, tem uma hora que eu vou chegar num ponto que eu falar, opa, eu vou poder falar, agora eu acho que eu estou me conhecendo, me entendendo, sabendo quem eu sou. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.